Graça e paz, meus irmãos. Eu sou o professor Carlos Neri, da FETEC, professor de História da Igreja, Teologia Prática e Espiritual e de Grego e Hebraico. O reverendo Márcio colocou uma provocação para os irmãos lá no grupo de WhatsApp. Eu li as respostas dos irmãos, respostas inteligentes, coerentes, abençoadas por Deus. E então, num exercício intelectual e espiritual, eu resolvi fazer uma pequena exegese do texto em questão. O reverendo Márcio, ele incitou a discussão na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, versículo de número 7, e eu vou fazer a leitura desse texto juntamente com os irmãos, para os irmãos. Eu vou fazer a leitura aqui no comentário de Champlin. Há muitas pessoas, muitos irmãos que criticam o Champlin pelas suas ideias universalistas, mas ele possui comentários muito interessantes. O texto grego da primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 7, diz da seguinte maneira: Ekataratiten palayan zimen ina ente neom frama kalos este adsmoi. Kaigar to pasca remo etete Christos. Vamos fazer novamente a leitura para melhorar a nossa dicção da frase. Ekataratiten palayan zimen ina etine on frama kalos este adsmoi. Kaigar to pascarremo etete Christos. A palavra em destaque que nós devemos analisar nesse texto é a palavra palayan zimen. Essa palavra é palayan, o velho, zimen, fermento, o velho fermento, palayan zimen. Mas, para nós compreendermos o porquê que o apóstolo Paulo ele citou o fermento velho e deu uma exegese. Na verdade, ele não fez isso. Na verdade, Paulo ele usou a figura do fermento velho como um símbolo do que estava acontecendo, para que eles pudessem refletir a sua situação atual. Mas, para nós compreendermos a saga do apóstolo Paulo com a igreja grega de Corinto, nós precisamos fazer uma análise da cultura grega, do contexto grego, para nós sentirmos realmente o que estava acontecendo ali na igreja. E para isso nós vamos usar três autores. Nós vamos usar o Russell Champlin, nós vamos usar o Gordon Fee, e vamos usar um escritor do ano de 152, já no segundo século da era cristã, chamado como Taciano o Sírio. Ok? No comentário do Russell Champlin a essa passagem, iniciando-se, claro, no capítulo 5, toda a problemática começa no verso 1, mas o Champlin ele vai afirmar que o povo grego eles possuíam um certo orgulho espiritual e que eles sabiam, eles tinham um conhecimento de que as escrituras sagradas falavam, ressaltavam a importância da pureza sexual, que a partir desse momento de convertidos em Cristo, todos os cristãos devem ter essa consciência. Então, o Champlin ele diz
que a frase literal ele diz o seguinte, né? Ele diz que, do ponto de vista dogmático, os gregos sabiam, sem dúvida, o que as escrituras têm a dizer acerca desse grave defeito da personalidade, ou seja, o orgulho espiritual. E era esse orgulho dos gregos que os impediam de conhecer de fato, de, na verdade, aceitar o que as escrituras sagradas falavam acerca da vida cristã. E, claro, o orgulho grego é algo que muitos historiadores acabam pontuando, porque os gregos eles foram a primeira civilização a desenvolver um método de conhecimento acerca da leitura da natureza, da relação dos elementos químicos da natureza, do ar, da água, do fogo. Eles foram os primeiros também a desenvolver uma astrologia juntamente com a medicina e também a política, ou seja, a polis, a vida na cidade. Péricles, no final do século V, da Grécia clássica, a Grécia arcaica, a Grécia antiga, ele foi um orador excepcional, um político excepcional, que ajudou a fundar um sistema político que hoje o mundo luta para mantê-lo em pé, que é, pelo menos, o mundo ocidental, que é a democratos, ou seja, a democracia, onde os cidadãos de Atenas, e cidadãos aqui nós temos que entender os homens maiores de 18 anos, nascido em Atenas, de mãe ateniense. Esses homens e jovens, eles eram convidados a participar das discussões públicas, dos debates públicos e exercer voto sobre as necessidades da cidade e a formação do grupo de funcionário público que deveria assistir os cidadãos durante um certo tempo. Os gregos também, eles o orgulho intelectual que esses gregos possuíam, também pelo fato de entre eles estarem os grandes filósofos, Platão, Sócrates, Aristóteles, Heráclito de Éfeso, Hipócrates, Xenofonte e tantos outros filósofos, poetas como Homero e físicos que desenvolveram a pré-ciência na Grécia Antiga. E é claro que Paulo ele ressalta acerca do orgulho intelectual e espiritual dos gregos em alguns textos que nós vamos fazer uma análise aqui. Em primeiro lugar, primeira carta aos Coríntios, capítulo 4. Vamos buscar o texto. Capítulo 4 da carta aos Coríntios, verso 6. Capítulo 4, do verso 6 em diante. Ele vai dizer o seguinte: estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo por vossa causa, para que, por nosso exemplo, aprendais isto. Não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensorbebeça a favor de um em detrimento de outro. Ok? Paulo fala da soberba dos gregos acerca da intelectualidade, do conhecimento. Nós vemos que um dos primeiros problemas que Paulo tem, e que chega a notícia dele através da irmã Chloe, né, dos membros da família da irmã Chloe, é que havia divisões na igreja de Corinto. Uns afirmavam que eram de Pedro, outros de Apolo, outros de Paulo,
e essas divisões podem ser que estejam, que aconteciam devido à questão da personalidade teórica de cada um, a maneira de cada um se expressar na oratória do texto bíblico, ok? No capítulo 5 também, no verso 2, Paulo vai dizer: e contudo andais vós ensorbebecidos e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Aí nós já estamos entrando no texto mesmo, que nós precisamos fazer a análise. No capítulo 8, do verso 1, Paulo diz mais uma vez: no que se refere às coisas sacrificadas aos ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber, o saber ensorbebece, mas o amor edifica. Então, por esses textos que nós lemos aqui, Paulo também combate a altivez do povo grego. E não somente Paulo, alguns outros autores, como Tassiano, por exemplo, ele diz numa frase lá no livro dos Padres Apostólicos, o livro 2 da Patrística, da editora Paulus, né? Os irmãos terão história da igreja. E seria muito bom se os irmãos conseguissem ler a coleção de patrística dos pais da igreja da editora Paulus. Então, o volume 2, que trata dos apologistas, dos primeiros homens de Deus no final do século I e do século II, que iniciaram a sua defesa do evangelho, Tassiano vai dizer o seguinte: também vós sois assim, gregos, elegantes no falar, mas loucos no pensar, porque rejeitastes a monarquia de um único Deus e aceitastes o culto e a devoção de diversos deuses. Então, o primeiro ponto aqui, que o Champlin ele vai afirmar que os gregos, eles, de certa forma, já sabiam que as escrituras sagradas elas apresentavam uma ética cristã diferente do mundo pagão, mas esse orgulho espiritual os impedia de reconhecer isso na vida deles. O Gordon ele já vai dizer o seguinte: o Gordon vai dizer que a perspectiva moral judaico-cristã sobre a sexualidade humana não eram absorvidas facilmente pelos conversos do paganismo. Tá? E então, por essa razão, Paulo precisou, em muitas situações, ensinar, de fato, que eles não deveriam praticar tais coisas. Tá? Havia um provérbio, ainda segundo Gordon, havia um provérbio na Grécia que dizia o seguinte: as amantes nós temos para o prazer, as concubinas para o cuidado diário do corpo e as esposas para que nos dê filhos legítimos. Tá? Então, pela leitura que nós estamos entendendo aqui, parece que as relações sexuais fora do contexto do casamento eram vulgarizadas, seja na Grécia, seja em Roma. E essa maneira de pensar, esse ethos construído na sociedade, estava sendo levado para a igreja através dos conversos, dos novos convertidos, né, daqueles que estavam fazendo a catequese ou os primeiros ensinos do evangelho. Ok? Então, para o Gordon, eles não entendiam muito bem essa mudança de caráter, personalidade e de ética também, justamente por serem criados no mundo onde as relações sexuais elas eram permitidas, inclusive no templo de Afrodite. Em Corinto havia um templo da deusa grega Afrodite, onde havia 1.200 prostitutas cultuais que serviam os homens com uma orgia litúrgica.
Então, era uma cidade muito mal falada. Corinto era uma cidade de muito mau testemunho. Os habitantes de Corinto, em relação a outras civilizações do Mediterrâneo, eram pessoas que tinham mau testemunho perante outros povos. Então, nessa questão da sexualidade, Paulo vai orientar as igrejas de orientação grega diversas vezes. Então, nós podemos citar, por exemplo, a carta aos Colossenses. Carta aos Colossenses. Vamos buscar a referência. Carta aos Colossenses, capítulo 3, do verso 5 em diante, Paulo diz: Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. E por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nestas mesmas coisas vós andastes também noutro tempo, quando viveis nelas. Paulo faz essa orientação à igreja de Colossos. E também na carta aos Efésios também, no capítulo 5, do verso 3 em diante, Paulo vai dizer o seguinte: Mas a impudícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeie entre vós como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas estas inconvenientes. Ou seja, convenção, conveniência, é o contrato social, ok? E a inconveniência é quando você rompe com aqueles princípios morais e éticos que já foram acordados socialmente, ok? Antes, pelo contrário, os crentes devem agir com ações, ações de graça. E também na carta aos Tessalonicenses, a carta aos Tessalonicenses, Paulo ele vai também enfatizar essa questão na primeira carta, capítulo 4, verso 1 em diante. Paulo diz: Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continues progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Então, por esses textos, as igrejas que estavam dentro do domínio político romano, mas também inseridas no contexto cultural e filosófico grego, elas precisavam de serem, que os seus olhos pudessem abrir em relação àquelas práticas que na mente, no costume deles era muito comum. Então nós falamos aqui sobre o orgulho do grego e também sobre essa mentalidade sexual vulgarizada que tanto os gregos como os romanos possuíam, ok? Então, eu fico com Gordon. Eu não penso que era o orgulho que impedia aqueles gregos de entender, de se verem nas escrituras, mas a dificuldade realmente de absorver essa mentalidade, que seria uma nova mentalidade naquele contexto social. Lembre-se que Paulo, em Atenas, foi chamado de tagarela pelos gregos, ok? Então, o nosso irmão Tassiano, Tassiano foi um homem que se converteu ao cristianismo no ano 152. Ele viajou muito pela bacia do Mediterrâneo, chegando até a Roma. Foi iniciado nos mistérios gregos e foi discípulo da escola de Justino o Mártir.
se tornando um discípulo brilhante. Depois ele se afastou do evangelho. Mas antes disso, lá no fervor do primeiro amor, ele escreveu um livro condenando as práticas dos gregos. E é muito interessante a leitura que, por exemplo, acerca do teatro grego, ele é dito o seguinte: que tipo de extravagância não se inventa e se representa entre vós? Rouquejam e recitam indecências, praticam-se movimentos que não são lícitos, e vossos filhos e vossas filhas contemplam os que dão aula em cena de como cometer um adultério. Tá? Ou seja, o Tassiano ele está criticando as peças, o teatro grego de prática vulgar e que para os gregos era uma mentalidade bastante comum. Ele também vai criticar os gregos no sentido das esculturas gregas que eram feitas, porque vejam que Tassiano está condenando a prostituição. E também na mitologia grega, os deuses, Zeus, Hades, Poseidon, Afrodite, todos eles refletiam, de certa forma, a indecência da mentalidade dos gregos. Então, o que o Tassiano vai dizer aqui acerca das esculturas esculpidas pelos gregos? Ele diz o seguinte: como é que, tendo entre vós tantas poetisas que não valem nada, prostitutas incontáveis e homens malvados, não vos envergonhais de caluniar a pureza das nossas mulheres? Ou seja, ele está defendendo as mulheres cristãs que sofriam perseguição e calúnia da parte dos gregos. Que me interessa saber que Evanta deu à luz durante o passeio, ficar boquiaberto diante da arte de Calístrato e erguer meus olhos para Neera de Calíades? Ela era uma hétera. Laís foi prostituta e seu cúmplice a tornou monumento de sua prostituição. Como não vos envergonhais da fornicação de Heféstio, por mais artisticamente que Filon o tenha representado? Porque honrais o andrógeno Ganímedes, graças a Leócares, como se com ele possuísseis um tesouro? Assim como a mulherzinha dos braceletes que Praxíteles, o nome é sibilante, né? O Xi, né? O Praxíteles cinzelou. O que deveria fazer é recusar tudo isso e buscar verdadeiramente o bem, e não abominar a nossa conduta, tornando vossas as obscenidades de uma filenis e de uma elefantes, né? Que é também uma escultura, uma escultura grega. Então, assim, o problema que Paulo está enfrentando na igreja era algo comum na cultura grega, mas era pecado para os cristãos. E por essa razão, o apóstolo Paulo ele usa o exemplo do fermento. Porque o que Paulo vai dizer no capítulo 5 é que, na sua exposição, é que o cidadão que cometeu um ato incestuoso, a prática que ele havia cometido, segundo Paulo, não era comum nem mesmo entre os gregos, embora eles tivessem essa visão vulgarizada da sexualidade. Mas tomar a mulher do seu pai, tomar a sua madrasta como mulher, como esposa, não era um costume muito praticado entre os gregos. E os irmãos de Corinto, eles não enxergaram nisso um mal, eles não enxergaram nisso uma contradição com a palavra de Deus.
Por essa razão que eles não falaram nada e nem se importaram. E aí Paulo diz que eles estavam ensoberbecidos, né? Ou seja, eles estavam cheios mesmo, a mente estava ensoberbecida pela mentalidade cultural grega. E por essa razão eles não conseguiam enxergar dano naquele ato. Paulo, então, ele vai usar o simbolismo do fermento para demonstrar que, se aquilo fosse ignorado, até mesmo os irmãos que estavam se educando no Evangelho, eles iriam entender que isso de fato não teria problema e iriam praticar coisas até mais terríveis. Então o apóstolo Paulo ele vai usar a figura do fermento, porque entre os judeus se tornou comum a ideia conceitual de que o fermento ele transforma, ele modifica a matéria, ele modifica a massa. Tá? E por essa razão, para que a massa não fosse alterada, era necessário tirar o fermento. Nós não sabemos aí quando foi, qual foi a passagem que fez com que na mentalidade judaica o fermento tivesse esse tipo de interpretação. Porque lá na Páscoa, lá no Pessa, na passagem do Mar Vermelho, o fato deles não usarem fermento foi algo acidental, ou seja, não daria tempo da massa levedar pelo fermento. Por outro lado, Jesus conta uma parábola acerca do reino dos céus, que ele compara o reino dos céus com uma massa levedada. Mas aí ele está falando de crescimento, desenvolvimento, de uma massa que é trabalhada, de uma massa que ela é produzida e depois ela cresce com o fermento. Então, nós não sabemos em que momento histórico o fermento foi utilizado como algo de degradação. Mas o fato é que os judeus, na Páscoa, eles não podem ter o fermento em casa. É proibido o fermento em casa. Não somente na Páscoa, mas em outras realizações litúrgicas também dos judeus. E por que que Paulo ele manda retirar o fermento? Não haveria uma outra situação, porque não houve confissão de pecados. A igreja não se entristeceu. Ao contrário, eles não enxergaram o pecado ali. Então, para que Paulo provocasse um choque na igreja, aquele cidadão deveria ser excluído, excomungado, para que todos enxergassem nele um ato de reprovação. É claro que na segunda carta aos Coríntios, Paulo fala: se alguém lhe causou tristeza ou readmitir novamente, é o mesmo cidadão. Mas naquele momento, a igreja precisava enxergar na pessoa daquele homem quão grande ato horroroso ele havia realizado. Por isso que Paulo mandou a igreja excluir aquele homem. Ok, meus irmãos? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja com os irmãos. Shalom Aleichem e Erene Kirio. Deus abençoe os irmãos.